Olá, pessoal! Vamos aí convidando os nossos seguidores. Vamos esperar o Gerardo entrar. Nossa 10ª live, olha só que máximo! 10ª live juntos. Uma live fight. Estamos sempre discutindo pontos aqui polêmicos do nosso direito. Cadê meu amigo Gerardo? Vamos ver se ele vai entrar aí hoje com muito gás, pouco gás. Lucas, tudo bem, Lucas? Saudades de você. Por amor ao debate. Será que está aqui o Gerardo? Vamos lá, Gerardo. Cadê que você não entra? Deixa eu convidar aqui o Gerardo. Saudades, né, Lucas? Ai, Jurema, que saudade de você também, tão grande. Jurema, minha amiga de tantos anos, saudades da UERJ. Aliás, eu sempre falo daquela residência jurídica, que curso maravilhoso. Ai, boa noite, pessoal. Tanta gente chegando aí. Vamos lá, ó, o Gerardo já tá aí, cadê? Já aceitei. Cadê você, Gerardo? Cadê você? Cadê o Gerardo, que não entrou ainda aqui? Vamos ver. Ah, Boa noite. estava sentindo a sua falta. Falei, cadê? Tá fugindo Pois é, hoje? eu tava meio perdido por aí. Sabe como é que é, né? Porque geralmente eu não fico muito aqui na parte de baixo, eu fico mais na parte de cima, entendeu? Então não é muito comum eu ficar aqui na parte de baixo, não, entendeu? Eu tô sempre jogando como dono da casa e não como convidado, entendeu? Eu ia te dizer assim, você sabe que esse é um marco, né? Essa é a nossa 10ª live. E aí Pois é, eu subi, eu fui pro pódio para mostrar que eu tô vencendo as entendi. 9 lives. Não, e o pior é que nessa posição aqui embaixo tem uma sensação de derrota do caramba, cara. Não queria te falar nada, não, mas era só para ficar registrado isso, entendeu? Foram 9 que eu venci, e agora eu tive que ganhar o pódio, né? Eu não sei que eu vejo por essa forma, mas tudo bem, né? Eu vejo mais pelo fair play, né? De você sentir um gostinho aí de como vai ficar por cima, sabe? Sim, sim. Entendeu? Você hoje me deu esse gostinho, né? Falou assim, Pois deixa eu é. colocar a Isabelle ali, pode Por uma ser questão então. de simpatia, né? Para, né, prestigiar aí Você tenha também essa sensação, né? Mas, assim, é bacana porque foram 10 lives e passaram aí rapidamente, né? Sem dúvida. Rapidamente. Rapidinho, rapidinho, né? Pois é, então, assim, a gente. Só para fazer um remember aí, enquanto. Vai enviando também a live pro pessoal aí, tá? Vai encaminhando aí, gente. Me apresentar aqui, né? Já que quem está à frente da live aí não me oportunizou de me apresentar, né? Menino, mas você já chegou chegando. Reclamou que hoje você estava numa Pois posição aqui é, no pódio, você está em segundo lugar. Aí a visita agora tem que ser eu bem tratada, cumprimentando as né? pessoas. Ó, meu coordenador chegando, tem que mandar um beijo para ele. Nem deu tempo ainda de te apresentar. A Olha, visita tem que ser bem tratada, né? Então, pois gente, é. meu nome é Então, Gerardo Veras, advogado, né? Esse é um projeto que elaboramos por acidente, né? Digamos que há males que vêm para o bem, né? Estamos passando ainda aí por esse período triste aí de corona, né? Isso propiciou aí, como todo mundo já sabe, a realização de diversas lives, diversos profissionais, diversas áreas e assim por diante. E o que, por sua vez, por conta da Franciele, que indicou a professora Isabelle Gravatar, foi até uma semana jurídica, né? Então o pessoal gostou, e acabou a gente aí, por diversas vezes, renovando esse embate, né? E aí estamos chegando à 10ª live. Foram temas, assim, muito interessantes. Eu tenho, ao longo da semana, eu venho
A gente volta e meia, quando dá, a gente conversa. Eu só não vou ponderar aí o nosso seu coleguinha aí que chamou meu nome. Já estamos na 10ª live e as pessoas não conseguem acertar meu nome. Não, olha só, Não é esse é o possível. corretor, tá? É o Não é corretor. possível, gente. É o Não é corretor. possível. É o corretor. Eu acho que lá pela 50ª live as pessoas vão acertar meu nome. Aí, Meu o time é que acontece? forte, Gerardo, não tem jeito, olha. Só vem chegando gente do time da Gravatá. Pois é, eu não me preocupo com isso não. Eu não me preocupo não. Vamos lá. E foram temas assim bastante relevantes, porque isso propiciou, tanto quanto acredito eu, né, que para a professora aí dar uma pesquisada, porque são coisas que não estão no dia a dia. Doutora Monique, doutora Ketri, são temas que não são usuais, não são rotineiros e assim por diante. Isso aí, Monique! Isso aí, Monique! Tá? Uau! Você, né? Você. Aí ele botou meu nome em caixa alta, tá? Para me provocar. Aí, então, assim, isso propiciou com que a gente estivesse estimulando algumas pessoas a realizarem pesquisas, né? Porque começou por um acidente, eu realizando uma enquete lá no meu perfil, e desde da realização, ele está rindo, ele acha engraçado. Desde a realização da enquete, isso faz com que os operadores do direito, as pessoas estejam refletindo, e é interessante também que isso está propiciando pessoas que não são operadores do direito acompanhar, que eu tenho visto aí para o pessoal das outras áreas, mas teve gente aí que da última live estava assistindo, era o pessoal do curso de educação física, né? Que também se sentiu interessado sobre esse tema. Então, assim, tem sido bastante gratificante poder estimular para as pessoas que nós não somos dono da realidade, somos operadores do direito como qualquer outro, né? E isso faz com que a gente esteja aqui tentando propiciar que a gente troque informações e compartilhar para as pessoas, aproveitar o momento aí também. Sem dúvida, Gerardo. Bom, agora então eu posso falar, porque você Fique à agora virou um vontade. tagarela sem igual, tá? Pois é. Ó, rapidinho, desculpa. Você viu que essa arte que eu fiz foi Ah. realmente para demonstrar o quanto os dois falam, né? Olha a Fran aí, a gente acabou de falar dela, né? Quem estreitou esses laços, quem apresentou a gente, na verdade, quem me fez um convite lá atrás para participar de uma live foi a Fran, e aí ela me disse que você faria essa live comigo, e foi a partir dali que a gente foi ganhando aí essa discussão, essa polêmica, e atraindo o pessoal, o time da Gravatá contra o time do Gerardo, mas eu quero agradecer a Fran, quero agradecer a você, Gerardo. Isso realmente foi um projeto que surgiu nessa brincadeira. Já tem mais de 2 meses, né? Né? Nós estávamos despretensiosamente fazendo uma primeira live. Na verdade, nem sabíamos que era a primeira de muitas, né? Então, vocês me fizeram um convite e a live foi muito boa. E durante a live, eu me lembro que eu falei para você a respeito de Uber. E dali a gente puxou de um assunto, a gente foi puxando o outro e a gente resolveu sempre falar dessas polêmicas, né? E assim foi. Cada vez a gente vem falando de um assunto polêmico que surge no meio da nossa discussão. E o interessante também é que a gente passou, a partir daí, a querer escrever sobre isso, né? A Pois querer é. colocar isso no papel. É um projeto que está aí para a gente. Vamos ver se agora, entrando em férias, a faculdade, a gente consegue um pouquinho mais de tempo e a gente colocar isso no papel, porque a gente começou a fazer muita pesquisa por conta da brincadeira da Live Fight. Né? E num determinado momento a gente entrou numa de que não, a minha posição é essa, não, a minha é aquela. Mas peraí, qual o seu embasamento jurídico? A gente sempre fala assim, né? E a gente, de repente, vem com uma série de julgados, uma série de artigos, e a gente vem com isso engrandecendo, enriquecendo cada vez mais o ensino. E é interessante porque foi o que você falou, né? As pessoas que se interessam não necessariamente são do direito. Também foi uma característica que a gente resolveu implementar no nosso tipo de live, né? A gente não quer falar aqui difícil, a gente quer falar de uma maneira muito mais
corriqueira do dia a dia, embora a gente fale de uma maneira técnica, porque somos dois advogados, então nós estamos falando com embasamento jurídico realmente, mas a gente exemplifica muito, a gente trata de casos reais, a gente fala de processos que nós lidamos no nosso dia a dia, né? E isso fez com que as pessoas se interessassem sem ser da área do direito. Virou assim um canal, né, do tipo, puxa, quem é da fisioterapia, o pessoal que é da medicina, o pessoal que é da arquitetura, acaba vindo para cá para conversar com a gente, para escutar com a gente falando, né? Isso foi muito legal. E outro ponto também que conversávamos na semana passada, logo depois da nossa live, foi que a gente está num momento muito complicado, todo mundo em casa, só se fala de Covid, agora o momento é retorna, não retorna, alguns estados já retornaram, então voltando atrás, e a gente conseguiu tirar pelo menos uma hora na nossa semana, né, para não ficar remoendo esse sofrimento, que é um dilema, é uma incógnita, é um ponto de interrogação, a gente ainda não sabe se a gente volta na próxima semana, se vai estar tudo realmente funcionando, se a gente na próxima semana está com retrocesso, está tudo fechando novamente. E a gente conseguiu tirar essa uma horinha aqui. Peraí, vamos pensar aqui um pouquinho, problemas do direito, vamos mudar o foco, né? Então, isso também foi bom, foi legal a gente conseguir escolher temas e tirar um pouco esse foco tão pesado que estava. Aí eu queria mandar um beijo para o Irineu, que está aqui. Ele é professor, trabalha comigo, ele é meu sócio, advogado também. Aliás, ele faz parte do meu time, tá? Ele, tá? Mentira, nem esperava isso. Não esperava, né? Tá faltando Gabi. Nem Eu não vi esperava. Gabi entrando. Já convidei Gabi aqui. Cadê Gabi para reforçar? Aqui, Gabi, acabei de falar, tá vendo? Gabi, eu já estava sentindo a sua falta para reforçar meu time. Olha só. E aí, nessa da gente, no meio do assunto, né, puxar outro, na semana passada a gente estava falando do pré-contrato, que foi um assunto que rendeu muito, né, Gerardo? Foi impressionante, assim. Os meus alunos, até que são de contábeis, não são do direito, eles são estagiários, eles começaram a perguntar do processo seletivo, falando daquela história que a gente vinha aqui discutindo, mas espera aí, o processo seletivo não tem nenhuma responsabilidade? Eu não assinou ainda a minha carteira, mas ele não é responsável por mim naquele local, naquele momento. Então, gerou uma polêmica muito grande. No meio do nosso assunto, a gente tratou de danos morais na rescisão do contrato de trabalho. Na verdade, em decorrência, né, da rescisão do contrato de trabalho. É possível? Não é? E a gente colocava até alguns tópicos, né? Se for mandado embora por justa causa, posso pedir dano moral se não foi justa causa? Como é que foi isso? Ou mandou embora e não pagou as minhas parcelas da rescisão, não pagou nada. E aí, eu posso pedir dano moral? Aí surgiu a live de hoje. Então, hoje nós estamos aqui para discutir esse assunto que é pertinente, se é ou não pertinente, né, danos morais pelo não pagamento das verbas rescisórias. Só um adendo. Eu só vou deixar uma dica aí, já que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de escolher o tema da próxima live, né? Porque a nossa briga é intermitente, né? Já começa já na segunda-feira e a gente vai brigando até o dia da live. Então, assim, quem quiser apresentar aí alguma sugestão para a live de sexta-feira que vem, já entro no modo automático, né? Então, estou propondo aqui uma sugestão, tá, que apareceu hoje à tarde, no sentido de continuar na questão do dano moral, mas só que no dano moral para pessoa jurídica, na justiça do trabalho. Interessante. Né? Então, mas aí ao longo da semana, a gente debate sobre isso. Né? Eu acho que assim, a gente tem que pensar em algum ponto que dê briga. Porque quando a gente concorda um com o outro, também fica sem graça, tá? Eu reparei isso. Eu reparei isso. Tem já umas 2 lives que no final a gente está chegando na conclusão que tem razão. Eu falei, acabou a graça, né? Mas eu acho que hoje poderia ter feito dessa forma, porque eu tenho uma opinião bem, assim, posso dizer, atípica em relação a esse tema de hoje. É sério? Sério. Então eu vou deixar você começar. Tá, então tudo bem. Vou fazer as vezes da casa, já que hoje você está na minha casa,
né? Pois é, Vou fazer estou o de deverzinho da visita. casa e vou Estou de deixar você visita. Olha, convidar. Depois a gente pode entrar para a questão mais técnica, tá? Falar da condição jurídico-constitucional, a emenda constitucional 45, enfim. Vou dar aqui um resumão. Convida os seguidores para te seguirem e para que Ah, eles sim, façam parte do gente. seu time, né? Assim, Sim, a galera da Gravatar já está super forte aí. Então, assim, geralmente lá no meu perfil. aproveita e diz assim, galera, eu vou fazer aqui uma explanação, vocês me sigam, venham para o time do Gerardo, tá? Vamos embora ver se o pessoal vai do seu Olha, lado. inclusive mandar um abraço aí para um amigo meu que é da área de computação, está assistindo a live com a gente aí, o Jorge. Um grande abraço, meu querido. Ai, que legal. Então, assim, falo logo a minha conclusão e depois a gente entra na questão de. Espero não convergir com a sua, mas vamos lá. A minha opinião como jurista, tá? A aplicação do dano moral, depois eu dou minha opinião como advogado, agora como jurista, eu não concordo com a aplicação do dano moral pelo mero inadimplemento da falta do pagamento da verba rescisória por si só. Eu não concordo com ela. Minha opinião como jurista. Por quê? O legislador, quando ele trouxe a norma trabalhista, né, já com a previsibilidade das duas penalidades, ou seja, do artigo 467 e do artigo 477, e são multas que são, sinceridade, dependendo do valor da verba rescisória, são multas que elas vão vir altas. Né? Só para dar uma explicação rápida do que são essas multas, a multa estabelecida no 477, ela equivale ao valor do salário recebido pelo empregado, né, até a sua saída, me corrija se eu estiver errado, e a multa do 467, ela é equivalente a 50% do valor que a pessoa tem direito a receber como verbas incontroversas a título de verbas rescisórias. Então, ou seja, é uma matemática fácil. Se porventura a pessoa tem direito a receber 10 mil reais de verba rescisória, então se esse valor não for pago até a data da primeira audiência, então de cara ele já tomou na cabeça ali 5 mil reais, conforme estabelecido a multa do 467, e já de cara ele já entra com um processo perdendo a multa do 477 em função da perda do prazo para pagamento da verba rescisória, independente da forma da rescisão do contrato de trabalho. Daí você tem, né, o que a gente está falando é de uma terceira, meu primo, Eleandro Paiva, tá? Grande abraço. Ai, que Então, a questão do dano moral, tá? Para a mera falta do pagamento da verba rescisória, como uma opinião minha de jurista, tá? Eu não consideraria que isso seria correto, tá? Por quê? Inclusive, é o próprio pensamento do TST, eu tenho até o acórdão aqui, eu pesquisei hoje, tá, gente? Não estou sendo levado a pensar dessa forma por conta do TST, era uma coisa que eu já estava pensando, e porque você teria ali uma condição de 3 punições, né? O meu pensamento seria que se porventura, né, houvesse simplesmente a condenação por danos morais pelo não pagamento, principalmente a gente tem que analisar, não pode deixar de pensar pelo período que a gente também já está vivenciando, né, que é um período onde as empresas estão enfraquecidas economicamente, existem outras diversas adversidades, tá? Eu só estou citando um exemplo, mas a adversidade econômica é uma circunstância que pode ser acometida a qualquer momento, a qualquer tipo de ramo profissional, né? Só estou dando com agravante aqui do coronavírus, e com isso, agora, se o empregado não demonstrando que a falta do pagamento da verba rescisória por si só não extrapolou mais do que aquilo, né, para que você estivesse vindo a fundamentar um pedido por dano moral, eu considero indevido. Eu, Geraldo, considero como indevido, tá? Mas a gente depois vai entrar em outras peculiaridades onde eu concordo que seria. Você trabalhou no Correio? Sim. Esse julgado que você está se referindo do TST é da Empresa Brasileira de Correios? Não. Não. É bom até mesmo para falar sobre, gente,
eu sou advogado hoje em dia, que eu fiz o caminho inverso, né? Eu era concursado e saí para advogar, tá? Então existe vida fora do concurso público, tá, gente? Estou aí para provar. Então, diga-me a sua versão, por favor. Eu estava olhando aqui, né? Porque eu também fiz uma pesquisa de jurisprudência e sabia que você ia vir hoje com esse papo, né? De não, que isso, dano moral nenhum e tal. E eu achei algumas decisões, inclusive do TST, a primeira turma do TST, corroborando com a sua tese. Mas Sim. também achei algumas dizendo o seguinte: olha só, a falta de pagamento das verbas rescisórias implica no inadimplemento do pagamento das contas pessoais e, mais do que isso, na dificuldade de se alimentar da família do trabalhador. Porque quando você olha, né, e até tem um acórdão aqui que é bem interessante, que ele faz menção ao valor do salário mínimo. Que ele faz? Olha só a lógica que ele pega. Ele diz o seguinte: quando você olha a finalidade do salário mínimo, o salário mínimo ele é calculado para que ele dê para 9 utilidades. Então, ele tem que dar para moradia, alimentação, lazer, educação, saúde, higiene, vestuário, transporte e previdência social. Imagina, são 9 itens, né? Isso está embutido dentro do salário. Então, na esfera trabalhista, a gente sempre falou, olha, não só por conta do que a Constituição fala do salário mínimo, mas pela natureza do salário em si, a gente sabe que a ideia é que o salário seja para o alimento. Se o sujeito não recebe aquilo que paga a contraprestação, que é o que ele deu a força dele de trabalho, é a contraprestação que ele tem que receber e que vai dar a ele o direito de comer, a gente já sabe, o acórdão diz que já há uma lógica de um dano. Eu já consigo configurar com o inadimplemento por si só o dano causado ao trabalhador, que vai ficar na penúria, pedindo, ele vai se tornar um pedinte, ou então ele vai se tornar uma pessoa com uma saúde ruim porque não se alimentou. Por quê? Porque não foram pagas a eles as verbas que eram devidas na extinção do contrato. Dentre elas tem o saldo de salário. Porque pensar em multa, mas é porque a multa já vai vir e a multa já vai... Ok, o juiz pode vir a condenar em multa? Pode. A multa vem pelo atraso? Sim, mas a multa, ela tem um valor, como você mesmo disse, fixo. É diferente do dano moral, em que a gente tem um critério para poder mensurar aquele dano e poder indenizar. Hoje, inclusive, previsto na própria CLT. Então, por conta disso, e acho esse julgado aqui muito interessante, quando ele vem dizendo, olha, no meu caso foi a quinta turma de São Paulo, Ribeirão Preto, né? Ele vem dizendo, olha, a gente tem aqui a dignidade da pessoa humana sendo atingida, uma conduta absolutamente reprovável, que é você deixar de arcar com aquilo que você se comprometeu, então o próprio contrato em si estaria sendo descumprido, e o que geraria, então, a essa reparação de dano. Tá. Tentar ler Você aqui. vai persistir Jorge, nessa sua tese? olha, eu não jurista, mas a partir do momento em que você deixa de receber para sanar os seus gastos básicos, gera um dano à sua moral. E dano e o presente e não no futuro. Pois é, Jorge. É exatamente essa a fundamentação aqui em que a quinta turma de Ribeirão Preto, que foi um acórdão que eu achei muito bom, muito bem fundamentado, porque ele foi na nossa Constituição. Lembrando, assim, tecnicamente, a gente hoje tem o dano moral previsto na própria CLT, né? Então, aquela questão de competência já não se discutia por conta de 2004, a emenda constitucional, mas, assim, a tarifação do dano, a forma de relacionar já está na CLT. Mas, há tempos atrás, quando não se tinha, se buscava o fundamento constitucional. A nossa Sim. moral tem que ser protegida. E aqui, esse embasamento da dignidade da pessoa humana com conduta reprovável, eu achei muito interessante. É uma jurisprudência bem interessante e que fundamenta a minha tese. Eu entendo que Tá. tem dano moral, sim. Você não quer mudar de opinião?
Quero não. Tem certeza? Você não me convenceu, não. Tá, então vamos lá. Gente, por amor ao debate, o que acontece? Tudo bem, concordo, achei lindo, tá? Falou aí, mas não chegou em lugar nenhum. Por quê? Eu posso te afirmar categoricamente que, dependendo, via de regra, dependendo da forma da rescisão do contrato de trabalho, tá? Se demonstrado ali elementos que possam constatar que efetivamente o empregado foi rescindido sem justa causa, tá? Então existem outros meios dos quais você poderá acessar parte daquelas verbas rescisórias, ainda de que durante a tramitação do processo você possa se ter correspondido com acesso ao valor do FGTS e as parcelas do seguro-desemprego. Então, assim, calma que eu não te cortei, dá licença. Ah, não. Você pode... Para você, pelo amor de Dá Deus, se você licença, mandar embora por gente. justa causa, Meu não tem Deus do FGTS, céu. seguro-desemprego, só tem saldo de salário. Tá quebrando a minha linha de raciocínio. Sim. Posso prosseguir? Tá. Além do que, eu vou te dizer o seguinte, para fundamentar as minhas razões que eu estou trazendo para você aí, peço desculpas aí o pessoal que discorda de mim, peço desculpas ao meu amigo Jorge aí. Por quê? Você é um pouquinho mais técnico, tá? Vou falar para vocês, tá? Que entrou em vigor, nada mais e nada menos, a Lei 13.467, vulgarmente conhecida como Reforma Trabalhista. Antes da Reforma Trabalhista, né? Então, o que o advogado fazia? Ele podia ali colocar ali o que ele quisesse, tá? Por quê? Não havia qualquer tipo de punição em função de realizar pedidos que não fossem atendidos, correspondidos, os seus pedidos junto à petição inicial. E, estatisticamente falando, ou seja, com base em números, né? Não sou eu, é o próprio aqui, está aqui, ó, o maior tribunal do Brasil, ou seja, o TRT2 de São Paulo, onde possui a maior quantidade de ações trabalhistas, tá? Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos elencado entre os 5 mais pedidos, tá? Ações que incluíam, além de outros pedidos, tá? Condenação por dano moral. Com o advento da reforma trabalhista, onde incutiu ali, trouxe ali a baila, né, a punição em função de você ser sucumbente em algum pedido, ou seja, que seja julgado, se porventura a pessoa tiver julgado improcedente, negado algum pedido ali, poderá ou poderia a pessoa ser condenada a realizar o pagamento de honorários, né, para o advogado da parte adversa em função de sucumbir naquele pedido. Então, o que aconteceu? O pedido de dano moral, nessa estatística que eu estou te falando, depois eu até passo o link para você, saiu de entre os 5 primeiros para ir para o 31º. Ou então, o que nós temos aqui? Nós temos profissionais que não são seguros o suficiente para fazer o embasamento do pedido de dano moral, ou então nós temos pessoas que pediam, mas depois de havendo uma punição, opa, eu vou tirar, porque eu acho que eu não vou conseguir. Então, na medida em que você coloca ali uma eventual dúvida, questionamento, no sentido de você vai ter êxito ou não em ser contemplado do dano moral, então, obviamente, que você acaba fazendo a exclusão desse pedido. Bom, vamos Desculpa, lá. tá? Desculpa, tá? Posso falar? Concordo em nada com o que você falou. Em nada. Nada. Mas assim, dessa vez, nossa senhora. Por quê? Em primeiro lugar, você falar da reforma trabalhista, para mim, ela é uma deforma trabalhista. Começa por aí. Já vem a minha crítica por aí, que já vem há muito tempo. A reforma tem pontos que são totalmente absurdos. São pontos, assim, de você cair para trás. E acho que a grande habilidade do advogado é exatamente o quê? Você saber pedir.
você saber fundamentar. Você tem que saber fazer. Então, peraí, eu tenho que olhar a reforma trabalhista e saber como é que eu vou fundamentar agora para ganhar. Eu tenho que saber como é que eu vou fundamentar para não ser condenado em sucumbência. Ou até mesmo em dizer que é incabível aquela condenação em sucumbência. Então, isso é argumento jurídico que o advogado tem que ter. Dizer que caiu porque os advogados estão com medo de pedir porque agora não vão ganhar. Olha, primeiro que no direito não existe isso. 2 mais 2 é igual a 4 para a galera da engenharia. Para a gente depende. E olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma questão de tese. Se a minha tese é essa, eu vou até o fim defendendo a minha tese. É assim que a gente consegue fazer o quê? Cancelar súmulas, converter súmulas em OJs e por aí vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em dizer assim, ah, não, mas o panorama estatístico, os advogados não querem pedir porque o tribunal não vai dar. Não, de forma alguma. Eu até encontrei um julgado do TST muito interessante, que ele dá até razão a você, mas quando a gente vai ler, a gente entende melhor, porque ele diz assim, olha, eu vou tirar aqui o dano moral. Ele reformou retirando. Mas aí ele diz assim, olha, entenda o caso. E aí ele começa a explicar. Ele diz assim, em nenhum momento foi fundamentado o pedido de dano moral. Aí são outros 550. Aí é um defeito na petição do sujeito que diz assim, olha, eu quero dano moral com base no artigo 5º, inciso blá, 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 mas não faz nenhuma conexão, nenhuma relação. E aí ele cita aqui, ele vem dizendo o seguinte, olha, o dano ocorre de uma ação ou omissão voluntária do empregador. Mas não há de se deixar de fundamentar a petição inicial. Então, aí, por isso foi a reforma, aí está perfeito. Então, se eu não fundamento, se eu não crio para o julgador uma base para que ele entenda, e aí, Jurema, minha super amiga, que lá em cima ela tinha colocado assim uma dupla punição para o empregador. Deixa eu ver, olha, sou reclamada. E dessa forma a empresa estará sendo duplamente punida. Eu não entendi a sua colocação. Você diz que ela está sendo duplamente punida ao condenada em dano moral? Porque, veja bem, ela vai ser punida inúmeras vezes. Primeiro, porque ela não pagou no prazo, ela vai ter que pagar com juros, com correção. Ela vai ter as multas, a multa do 477, a multa do 467, que é a multa de 50% porque não pagou lá em juízo parcelas incontroversas. Agora, se tem controvérsia, a multa do 467 já não vai nem entrar. Já não vai nem entrar. 477, idem. Pagou no prazo, mas pagou a menor. E aí, como é que fica? Isso é uma outra discussão que as pessoas têm. Eu sempre briguei com esse 477, porque aí o patrão te paga R$1 para se... Deixa eu fazer uma pergunta. Essa multa, você considera que ela é punitiva ou pedagógica? Nenhuma coisa nem outra. Primeiro porque não é multa. Isso não é multa, porque multa reverte para o Estado. Isso vai para o bolso do empregado. Então, isso não tem nenhum desses dois caráteres. Isso, na verdade, é para dizer para ele, respeite o prazo, senão este empregado vai ganhar um pouco mais. Mas não é nem multa propriamente dita. E ela não tem nenhuma das duas características, porque nosso salário é tão baixo que ela não inibe o empregador de fazer o inadimplemento. Ela não inibe. Essa é uma grande realidade. As nossas multas, que a gente chama de multa e tecnicamente não são multas, o valor é tão pífio. Você vê... Para ele não faz diferença nenhuma, ele continua pagando em atraso ou não pagando. Ô, Gerardo, olha o que faz a empresa. Ela manda 10 embora e ela não paga nenhum dos 10. Sabe o que ela diz? Vai na justiça buscar os seus direitos. Você sabe por quê? Porque desses 10, pode ter certeza que 4 não vão entrar na justiça do trabalho. Por motivos do tipo, eu não quero colocar o meu patrão lá no banco dos réus, porque senão eu vou ficar queimado no mercado, não vou conseguir emprego mais em lugar nenhum. Por motivo do tipo, não, advogado é pior do que qualquer outra raça, eu lá vou confiar em advogado por uma causa minha? Não. E assim a gente tem 4 dos 10 não entrando na justiça. Dos 6 que entram, você vai encontrar 4 que vão fechar acordo. E o acordo é a vontade das partes por um valor menor.
E 2, que vão levar esse processo adiante, que vão demorar 8 anos para receber. E o nosso sistema de correção, ainda que eu utilize a TR, que é uma taxa referencial, ele é tão pequeno que o meu poder de compra hoje não é o mesmo daqui a 8 anos. Então, o que passou a acontecer com os nossos empregadores? Eles mandam embora o empregado sem pagar absolutamente nada, porque eles estão ganhando em cima disso. Isso também é matemático. Você bota numa continha, se eu pagar todo mundo em dia, e se eu não pagar, quantos vão na justiça atrás de mim? E se eu for condenado, quanto eu vou pagar? E se eu fizer acordo? Ele ganha dinheiro com inadimplemento. Ele está usando esse trabalhador para isso. Claro, hoje estamos vivendo uma fase diferente, que até acho que vamos ter um inadimplemento grande, mas que tem que ser relevado e tenho também primado muito para que as partes entrem em acordo até antes do judiciário, antes de entrar na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque agora é atípico. Agora, a gente está numa pandemia, a gente está com empresas com portas fechadas. Ô, Márcio, que bom, meu aluno, Eusilânia, tanta gente que foi aí meu aluno, tá vendo? Muito legal. Então, o momento pós-pandemia ou durante pandemia merece uma reflexão. É pensar que agora eu estou falando de um empregador que não vai estar fazendo isso para ganhar dinheiro, mas porque ele está passando por um momento complicado. Por um momento atípico, greve geral mundial, ninguém imaginava. Gerardo, há uma semana atrás eu entrei no shopping, eu fui ao shopping. Olha que eu não saio de casa, eu sou grupo de risco, mas foi aniversário da minha filha e eu fui comprar um presente para minha filha. Sim, e aí eu fiquei impressionada, não tinha ninguém no shopping e a quantidade de lojas fechadas. Então eu olhei para aquilo ali e eu fiquei pensando, olha quanto desemprego a gente vai ter. E olha que eles fecharam de uma hora para outra porque nós dormimos de um jeito e acordamos totalmente isolados, né? Nós acordamos sem poder produzir. Vamos ficar pensando como vai ser para esse empregador pagar parcelas da rescisão. Então, aqui é diferente. Então, quando você cita, puxa, mas com a pandemia e tal, poxa, tudo bem, mas aqui é diferente. Mas se a gente volta no tempo, vamos a antes da pandemia, porque os julgados que a gente pegou são anteriores à pandemia, quanto mais do TST, né? Coisa para chegar no TST demora aí, bota pelo menos 4 a 5 anos. Então, o momento atual não vai resultar esse tipo de indenização por dano moral. Acho que nós vamos ter juízes muito mais compreensivos com a pandemia do que com a história do passado, que era uma prática. Gerardo, você faz parte da OAB São Gonçalo, eu faço parte de uma comissão da OAB Rio. Nós sabemos que acontece demais da gente estar ali fiscalizando e olhando a empresa que manda embora o sujeito e ela paga o advogado do sujeito para acionar ela, a própria empresa, e aí ela está pagando o advogado dela e o advogado do empregado para poder fazer ali um acordo e, ó, assim eu vou compor na justiça que eu dou quitação geral, para nada mais reclamar. A gente sabe que existe esse problema também. Então, por isso que eu tenho assim, um certo cuidado com essa indenização pelo inadimplemento, porque, óbvio, sempre vamos ter, não vamos generalizar, você tem a empresa que realmente não pagou porque não podia, não pagou porque não estava bem, ok, ela vai falar isso na defesa dela. Na defesa dela, ela vai explicar as razões. Mas, eu não paguei porque eu não concordava, eu não paguei porque... eu não paguei porque eu não paguei. Como assim? Então, estamos falando de um sujeito que, volto a dizer, esse julgado para mim é fantástico. O princípio da dignidade da pessoa humana, o salário é para ele comer. Comer, ele vai ficar sem comer. Ele vai ter uma família perdendo no seu sustento. Que dignidade essa pessoa vai ter? E ele trabalhou, Gerardo. Não existe como você rebobinar a minha fita. Eu dei a minha força de trabalho. Como é que você me devolve isso? Não tem como. Então, como é que você tem que me contar? Qual é a contraprestação? Você tem que me dar o meu salário. Você tem que pagar as minhas verbas rescisórias. E aí, deixa eu aproveitar, antes de te devolver a palavra, o caso que eu dizia a você é da justa causa.
olha só, manda o sujeito Hum. embora por justa causa. Ok, não estou discutindo a justa causa, não. Eu estou discutindo parcelas da rescisão. Tem patrão que diz assim, ah, esse aí cometeu uma falta grave, vai embora e não vai receber nada. Peraí, você tem direito a receber saldo de salário. Os dias que você trabalhou devem ser pagos. E ele não vai te pagar? Peraí, você cometeu uma falta grave, mas aquelas férias que já estavam vencidas, ou as férias que você não tirou, mas que já tinham sido completadas, direito seu. Cadê as verbas rescisórias do sujeito? Então, não pagamos. Eu adoro depois, sabe, o Felipe, quando ele printa essas nossas caras e bocas. Aí depois ele coloca a legenda, né? Aí nesse momento ele vai ter que colocar assim, tô desconcertado, sem argumentos, quebrou. Não, eu estou aqui Isabelle me quebrou. Diferentemente de você, eu fico aqui em respeito à sua opinião, estou aqui ouvindo, entendeu? Estou aqui ouvindo. Não é porque eu estou com essa cara que eu estou concordando, mas tudo bem. Vai mudar Mas de opinião. prossiga, entendeu? Depois de meia hora aí de fala, né? Mas vamos lá. Você mudou de opinião? Obviamente que não. Obviamente que não, entendeu? Por quê, gente? Briga, é picuinha dele comigo. Sabe qual Não é é, cara, não é. Dele, você tem olha só, eu entendo o que você está me falando. Agora, não é uma regra a pessoa ficar ausente com o pagamento da verba rescisória e ela ficar 5 meses sem beber. Estou sendo bem objetivo, não é uma regra, tá? Eu estou falando assim, pode acontecer? Eu não estou dizendo que não possa acontecer, tá? Mas eu estou dizendo que nem sempre é assim. Nem sempre é assim, tá? Existem determinadas circunstâncias, ou a pessoa tem algum tipo de investimento, ou logo em seguida ela já se enganja em outro contrato de trabalho e assim por diante. Não dá para fazer. Eu entendo. Isso não é justificativa. Gente, olha só. Obrigação do empregador, obrigação contratual, ele não me paga. Mas ele já vai Não ser interessa se eu punido ganhei na loteria. Tá. Já que você está me cortando, você não permite com que eu fale, né? Agora, vou se ficar eu de mal, tá vendo? É isso, Gabi. Agora ele vai ficar de mal. Se fosse homem fazendo isso, tá, mulher, que não sei o que, vai deixar falar. Agora, o homem não pode. Aí ninguém fala nada, né? A sofrência. Né? A vitimização. Tentando prosseguir, tá? Eu entendo, muito triste e tal, mas volto a dizer, nem toda circunstância ela vai se finalizar dessa forma, tá? Justiça do Trabalho, é necessário que você esteja contemplando, tá? Princípios ali descritos na Constituição Federal, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, tanto quanto existem todas essas circunstâncias que você falou, dessa história triste e tal, não estou dizendo que não tenha, do mesmo modo que existem também empregados que acabam se sujeitando a entrar com reclamações trabalhistas, mesmo tendo recebido a verba rescisória, certo? Ou seja, aventura jurídica. Isso não é incomum acontecer isso. Por quê? Porque foi dispensado, porque tinha o empregador como amigo e acaba utilizando o advogado como instrumento para simplesmente se vingar do empregador. Tá? Isso não é incomum. Eu já vivenciei esse tipo de situação. Estava pela reclamada e ela tinha efetuado todo o pagamento da verba rescisória. Ele entrou com o processo dizendo que não tinha recebido nada. Tá? E ainda foi punido por litigância de má-fé. Tá? Então, é necessário não levar isso de regra. Tá? Eu vi alguma coisa aí que estava concordando comigo? Obrigado. Né? Pelo amor de Deus, Gerardo, pelo amor de Deus. Aí o cara está pedindo uma coisa que ele não tem direito, não vai ter dano moral. Não tem inadimplemento, não tem dano. Sim. Prosseguindo com a minha linha de raciocínio, nós temos a própria jurisprudência segmentada do TST, que embora seja demorado, tudo bem, mas é o próprio ônus, não se afasta a própria tutela jurisdicional com alegações de tempo, faz parte. Né?
No exame do recurso de revista da empregada, estou lendo aqui, o relator, ministro Breno Medeiros, assinalou que, de acordo com a jurisprudência atual do TST, a ausência de pagamento de verbas rescisórias por si só não enseja indenização por danos morais. Entre aspas, é necessária para a configuração do dano a existência de lesão que provoque abalo psicológico decorrente de efetiva afronta à honra, à imagem, constrangimento, prejuízo suportado pelo trabalhador. Não é simplesmente de maneira automática, não recebi dano moral, não recebi dano moral. Não tem como, cara, não tem como. Porque senão vai virar uma fábrica de dano moral. Você vai estimular que o empregador ele possa até mesmo ocasionar que não haja o pagamento da verba rescisória simplesmente para buscar o judiciário para pedir dano moral. Desculpa, tá? Mas tudo bem, tá? Esse que você está aí. Caraca, ele falou. Não, dessa vez eu tô pensando aqui assim, não é possível que você vai insistir. Que fábrica de dano moral, pelo amor de Deus. Olha só, é assim que tem que ser. Se houver condenação, eu vou ter o patrão pagando. O que eu não posso ter é patrão não pagando. Outra coisa, vamos lá. Com o TST debaixo do braço. Não, olha qual é a base desse julgado do TST. Acabei de ler aqui para você, dizendo que a inicial não foi fundamentada. Não é isso, a relação não é porque o inadimplemento não vai dar o dano moral. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você estava dizendo assim, porque ele pode ter outro emprego, ele não necessariamente vai estar passando fome. Tá? Isso tudo é muito bonitinho, mas para pensar comigo que a CLT é muito clara em dizer que o patrão não pode dizer, ele não pode interferir no que eu vou fazer com o meu salário. Sabe qual é a presunção? É para minha comida. Se eu estou juntando, se eu estou botando embaixo do colchão, se eu tenho 5 empregos, se eu tenho... Não importa, a finalidade do meu salário é para comida. Então, por isso que eu estou te dizendo que esse julgado é fantástico, porque ele diz assim, olha só, meu dinheiro é para eu comer, eu não tenho dinheiro para comer, o que acontece com quem não tem dinheiro para comer? Passa fome e vira pedinte. O que está ofendendo? O princípio da dignidade da pessoa humana. O que eu estou olhando aqui? Um empregador que não está cumprindo a sua obrigação. Eu tenho 2 lados, contrato bilateral de vontades, um acordo bilateral de vontades, onde uma das partes não está cumprindo o seu dever. Mas uma indústria de dano moral, eu concordo com você que virou uma indústria de dano moral, onde se diz que qualquer dissabor gera dano moral. Mas nós já temos tese para isso. Nós temos tese de dizer assim, não é mimimi, não é para você uma mera sensibilidade que dá dano moral. Eu não estou falando de mera sensibilidade, eu estou falando de princípio da dignidade da pessoa humana. Eu estou falando de um sujeito, como está aqui, olha, Leonardo me dando voz, faltar pagamento de serviços essenciais, água, luz, telefone, vai negativar o nome do sujeito. São fatos que vão gerar dano moral. E isso por quê? Porque a verba dele não foi paga. Ele usa o salário dele para esse pagamento, esse conjunto todo está lá nas verbas rescisórias. Eu dei a minha força de trabalho numa expectativa de receber. Ele não cumpriu, ele vai me indenizar. Ele vai reparar o dano que ele vai me causar. O que eu acho que a gente não pode fazer, que eu acho que você está tapando os olhos para perceber que isso gera dano. Você não está percebendo que isso é maléfico para o trabalhador. Eu quero deixar bem claro que eu não disse que não gera. Eu disse que é necessário comprovar a peculiaridade. Entendeu? Eu estou dizendo que a regra não pagou verba rescisória, automaticamente gera dano moral e por si só não gera. Agora, fatos, tá, que são demonstrados aos autos, tá, que efetivamente aquela situação extrapolou o fato por si só, tudo bem. Agora, eu não estou dizendo que não geraria, tá? Agora você... Não estou mudando, não. Agora, você dizer que é automático, passou ali o prazo para pagamento da verba rescisória. Opa, já ganhou dano moral. Não funciona, eu continuo discordando. Não falo o que eu não falei. Não falo o que eu não falei. Só para concluir. Então, na verdade, antes da reforma trabalhista, incidia dano moral. Entrou em vigor a reforma trabalhista e parou de incidir dano moral.
Cara, as pessoas não estão pedindo. As pessoas não estão pedindo. E aí? E Mas não tem aí? nada a ver com dano moral, não estão pedindo nada. Olha a quantidade de Ah, então, reclamações trabalhistas, o quanto diminuiu. Não é só o então, pedido de dano moral. então não Por que está. que elas estão com Parou de medo? ensejar. Parou de ensejar dando Gerardo, moral. não, Gerardo, porque os advogados estão inseguros, eles não peitam com teses para não liquidar a inicial. É só Há você 3 anos de observar que agora seguro. tem que liquidar. Quem fez Há três direito anos de fugiu da seguro. matemática. E é isso que o advogado está passando. Nós temos vários grupos, eu faço parte de um grupo chamado MAT, que é Movimento dos Advogados Trabalhistas. Cadê o Fachado? Hoje ele até me pediu para eu passar para ele a nossa propagandinha. Ele estava aqui na semana passada, meu amigo vascaíno. O que nós fazemos? Nós incentivamos as pessoas a prepararem a peça, dizendo ao juiz, não extinga, não me condene. Eu, advogado, tenho que pedir sem trazer essa liquidação. Esse foi o problema da deforma trabalhista. Mas não tem nada a ver com dano moral. Não é pontual o dano moral tinha antes ou não tinha agora. Não é mesmo. Isso é geral para o processo do trabalho. As ações diminuíram em virtude dessa reforma trabalhista que traz sucumbência, traz uma regra de gratuidade de justiça, que é o O. Traz uma série de coisas que a gente briga. Thalita entrando na live faltando 7 minutos. Deveria ter vergonha, né? De entrar na live uma hora dessa, né? Tá, hoje eu tava super enrolada trabalhando, tá bom? Tá Nessa bom? hora, sexta-feira, Tá trabalhando. Tudo Me bem. engana, cara. Não me enganar, não. Eu, hein? Tá bom. Uma hora dessa. Ó, Então, ele entrou com o perfil do escritório dele, tá se elogiando. Tá. Eu tô aqui com o meu também, ó. eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Advogado não mente. Jamais advogado mente. Maravilhosa! Ó, eu comigo mesmo. É um absurdo você falar isso. É um absurdo você falar isso, tá? Tô me sentindo aqui ofendido, você me acusando dessa maneira aí, de forma indevida, Se a tá? gente não brinca, não tem graça. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Ônus da prova, é claro que tem que acontecer, Gerardo. Isso é inegável. Não é pedir, não provei e vou ganhar. Em nenhum momento eu falei isso. Em nenhum momento. Você tem que provar? Tem. Mas o que eu estou te mostrando é que há uma lógica que, se você fundamenta, você utiliza o argumento do princípio da dignidade da pessoa humana e você tem frente para isso. Tem frente para isso. Pode ter certeza. Eu tô com uma ementa aqui que foi, já que diz que é antes da questão do coronavírus, já teve gente aí. Então, ela é de 17 de janeiro, agora de 2020. Tá? É antes. Hã? Antes do coronavírus. Em janeiro não tinha coronavírus, não? A gente parou em março. Não, tudo bem, mas já tinha casos lá na Ásia. Não, mas isso não refletia nas nossas empresas. Aí você queria Aqui o quê? em janeiro, alguma empresa fechada? Proferir decisões de acordo com o coronavírus? Não, pelo amor de Deus, Gerardo. O que eu estou dizendo a você é que essa empresa que tinha inadimplência antes do coronavírus, ela tinha inadimplência porque ela era caloteira, porque ela estava dando a volta naquele trabalhador, porque ela não tinha uma boa gestão. O que eu estou dizendo é que pós-coronavírus, nós devemos ter uma compreensão maior. Porque aí essa empresa, ela vai fechar as portas. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, que essa ementa aqui tá linda. Eu li aqui rápido, quase chorei aqui de emoção. A ministra relatora asseverou, entre aspas, com efeito, a jurisprudência do TST entende ser incabível a condenação ao pagamento de danos morais pelo mero atraso ou inadimplemento de verbas decisórias, sendo necessária a efetiva comprovação do prejuízo daí decorrente. Calma que eu não acabei. Em um dos precedentes apostados de relatoria do ministro José Roberto Freire Pimenta, ficou claro a necessidade, entre aspas, provas de outros prejuízos sofridos pelo empregado, de forma concreta e efetiva. Agora vem a cereja do bolo. Olha para mim, por favor.
pois a previsão de penalidade específica para essa conduta ilícita do empregador no elemento jurídico, qual seja a multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477. Acabou. Acabou. Posso ir embora agora. Eu vou até embora. Gerardo, não faz isso, por favor. Eu vou infartar aqui, vou ter um troço. Cara, tá aqui. Eu vou ter um troço, porque você nunca vai dar dando moral, porque você está dizendo que dupla penalidade não tem nada a ver. Mas o próprio judiciário não dá. O próprio judiciário não dá. Então, Tá aqui. Para que eu te trouxe julgado dizendo que dá? Mas se o Você órgão pode dizer assim para superior... mim, Isabelle, há controvérsia. Se não tivesse controvérsia, a gente não estava Que aqui controvérsia, debatendo. cara? Isso aqui é um precedente. Se vir lá de cima, é feito em cascata, cara. Que precedente? Você não está me mostrando nada do Supremo. Do Supremo? O seu Supremo? Você quer falar de precedente? Você vai me falar de julgado do Supremo que pode aí sim ter uma eficácia de contaminar os demais. Ah, tá. Isso, Então você nem, está querendo... nem a súmula, nem a OJ não é nada. Ah, não. Isso Não é nada. julgado. Não é nada. Isso aqui não é um precedente. Isso aqui não é uma jurisprudência. Assim como a minha. Entende? Então pronto. Mas assim, a sua jurisprudência... Assim como a minha. Não, mas aí você diz que a matéria está pacificada. Pacificada onde? Se você tem uma, eu tenho outra. Aliás, eu tenho várias aqui. Mas aí eu te mando o nome aqui da pessoa, você reclama lá com ela. Aí, ó, já não é comigo. O nome da ministra está aqui. Entendeu? Então, peraí, que você quer o nome da ministra? Peraí que eu vou te dar o nome do ministro daqui. A minha aqui é a segunda turma do TST. Qual turma é a sua? Se as turmas tivessem entrado num consenso, a gente teria o quê? Uma súmula a respeito da matéria. Se eu não tenho súmula, se eu não tenho orientação jurisprudencial, eu tenho um ponto controvertido. E o que eu estou olhando é por dentro desse julgado para entender quando ele indefere. E quando ele indefere, muitas das vezes ele vem aqui e quebra dizendo assim, olha, não teve fundamento na petição inicial, o pedido não foi feito e foi dado pelo juiz, julgamento extrapetita. Aí não tem nada a ver com ser cabível o dano ou não. Menino, teve uma pessoa que botou o número do processo aí, ó. Teve uma pessoa que botou o número do processo aí. É uma pessoa, nossa senhora. Ô, Jorge, me ajuda aí, por favor. Ele lê, mas ele quer fazer disso uma lei. Não é. Não é lei, gente. Não é lei. Não é lei. Mas é quem eventualmente vai julgar um caso semelhante a esse. Entendeu? Olha, eu não sei nem desembargador, mas eu já estava adivinhando qual seria o voto da pessoa. Eu abri aqui agora, cara. Eu abri aqui agora. Entendeu? Então, de acordo com que... inclusive, olha, eu estou até com outro aberto aqui, gente. Aqui, maravilhoso. O TST também, gente. Cara, não tem como. Tudo bem, eu respeito a sua opinião. Ó, você está controlando o tempo, né? Falta 1 minuto para as 18. Então, aqui, gente, eu estou com outra emenda aqui. Olha aqui, segunda turma do TST, quinta turma do TST, quarta turma do TST. São 8 turmas do TST. Daqui do que eu pesquisei, eu já encontrei 3 turmas diferentes a meu favor. 3. Então, olha só. Das 8, eu já encontrei 3. Você tá com umazinha aí. Não, eu vou ler outra aqui. Claro que não, mas em o quê, cara? Turma. Olha só, acolhimento do pedido de realização por dano moral fundado em mera presunção, exatamente a palavra que se encaixa perfeitamente com tudo que eu falei nessa live hoje. Em mera presunção de prejuízo não encontra respaldo no ordenamento jurídico. É necessário, para tanto, comprovação de algum fato objetivo a partir do qual se possa deduzir o abalo moral sofrido, como, por exemplo, a inscrição do empregado em cadastros de devedores. Você pedir só por pedir não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Olha só, ninguém vai pedir por pedir. Senão, não é nem meu cliente nem seu, porque tem que fundamentar. Advogado fundamenta. Agora, se fundamentar, vai ganhar. Olha só, faltam 40 segundos, tá? Eu já estou no 10-0. Hoje eu fiz... Não. Tá? Pensem aí no nosso próximo encontro, qual vai ser o nosso debate. Gerardo, olha, boa noite.
tá? Valeu Boa pelas 10. sexta-feira. Muito obrigada. Foi ótimo ter você aqui, tá? Foi Até a excelente próxima. a nossa live. Beijo, pessoal. Obrigada, tá? Muito Tchau, bom tchau. ter todos vocês aqui. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tá,